Pois é, meus amigos, que dia magnífico, ou seja, magnífico, errei no inglês aqui. Ó, pessoal, tem muita coisa acontecendo, esse editorial do Chá da Tarde vai te deixar animado. Hoje é dia 14, esse é o nosso terceiro editorial do dia. Presta atenção no que está acontecendo, que o negócio está bom de ver. Primeiro, a agência Reuters avisou que o exército americano já começa a vir para a América Latina e vai descendo na boquinha da garrafa, ou seja, vai descendo até chegar aqui na pontinha da América do Sul. Será que tem algum grupo de terror, alguma organização, algum cartel por aqui que o Donald Trump está de olho? Eu acho que tem, né? O David Gamble, que foi enviado dos Estados Unidos, disse que quer considerar que dois grupos que agem aqui como grupos terroristas. Então, parece que a situação não está boa para eles. Já não gostou dessa informação? Já foi boa o suficiente, né? E se eu contar para você que o Donald Trump tem inimigos, e você sabe quem são, e um desses inimigos hoje tomou o maior prejuízo da história. Pois é, o Donald Trump descobriu e foi já informado pela Pam Bondi, né, que é a Pamela Bondi, que é assessora de assuntos de segurança dos Estados Unidos, que os inimigos dos Estados Unidos tiveram apreendidos joias, aviões, tiveram apreendidos navios, né, tudo quanto é coisa de gente rica, essa gente socialista que se diz socialista e que acha que você vai acreditar nisso, né? Se diz socialista, mas na verdade ama mesmo, é um bom e velho luxo do capitalismo. Pois é, hoje foi a maior apreensão da história, né, desse ditador, e aí você vai entender o que está acontecendo. Lá na Colômbia, o bicho tá pegando no sentido de que o povo foi para as ruas, a morte do Miguel Uribe está causando uma comoção total e o povo está a ponto de depor o governo, né, esquerdista do Petro. Lá no Paraguai, os Estados Unidos também acabou de fazer um relatório que desmonta o Brasil, desmonta o discurso do Lula, o discurso do próprio Supremo Tribunal Federal aqui, com esse relatório que foi enviado para o Paraguai. Deu para você entender que loucura que está hoje, né? Vamos falar um pouco sobre tudo isso aqui. Então vai ter muita geopolítica nesse editorial, vai ter muita política aqui internacional também, porque tudo que envolve a região aqui envolve o Brasil também. Então vamos entender tudo isso? Seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Como eu disse, hoje dia 14, nosso terceiro editorial do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, bora bater a nossa meta, né? 2 milhões de seguidores. Eu tenho certeza que o tipo de informação que você vê aqui no canal, você não vê em outros canais, né? A gente tem o nosso jeitão aqui de trazer as informações para você. Eu gosto de estar aqui batendo papo com vocês e falando de toda essa loucura. Principalmente quando a notícia é boa, quando a casa de ditador está caindo e quando eu vejo que o Homem Laranja tá voltando a dar esperança pra gente em relação aqui à América Latina. Vamos entender tudo isso? Então bora para cima. Recadinho rápido, né? Ó, se você busca imigração para o Uruguai, visa entender que é um país sério, é um país que te fornece qualidade na saúde, qualidade na educação, qualidade em liberdades individuais e liberdade de ter uma conta bancária, né, em dólar, liberdade de fazer bons investimentos. Se isso é interessante para você, clica aqui na descrição, vai em imigração e entre em contato com a nossa equipe que vai estar lá para te atender, tá? Você vai marcar uma consulta com a gente. Fechou? Combinado? Tamo junto? Então vem comigo que a informação hoje é boa. Ah, é muito boa. Vamos para cima. Vamos começar com essa brincadeirinha aqui. Se você, né, já entendeu que existe dentro do espectro político uma turma do mocinho e uma turma do bandido, uma turma que defende que o policial, que o militar, que realmente quem está defendendo, né, a ordem merece ser respeitado e que o bandido merece se lascar, você está na minha turminha, né? Então hoje você vai ficar feliz.
Se você é da turma que acha que os militares, esses são malvadões e que o bandido é a vitiminha da sociedade, então esse vídeo é ruim para você. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. O Donald Trump, o homem laranja, começou a enviar tropas para a América Latina para acabar com os cartéis. Meu Deus, Sandro, o Trump é malvadão e vai violar a soberania dos outros países. Defendam as nossas soberanias. Soberania o caramba, já tá cheio de gente do Hezbollah, já tá cheio de gente de grupos de terror invadindo o nosso país e não tem nenhum mequetrefe aí falando de soberania. Tô errado, né? Segundo essa matéria do Jornal Sul, os Estados Unidos iniciaram um envio de tropas à América Latina para combater os cartéis de drogas. Todos. Só que eles vão descendo, até chegar no lugar certo, tá? A mobilização ocorre após o presidente Donald Trump assinar de forma sigilosa uma ordem autorizando o uso da força militar, conforme revelou o jornal The New York Times. Então, o jornal The New York Times fez a informação, né, a revelação de que o Trump usaria tropas militares invadindo outros países, literalmente, indo em solo de outros países, entrando com umas tropas e falando: vamos atrás das facções, vamos atrás do Cartel de Los Soles, vamos atrás do Trem de Aragua, vamos atrás do PCC, Comando Vermelho, vamos pegar todo mundo. Pois é, o Donald Trump entendeu um detalhe. Existe, né? Aí é uma ficção científica, tá? Se eu falar que isso é verdade, vão querer me prender, tá? Existe uma ficção de que grupos criminosos, cartéis, financiam um espectro político de esquerda e mandam dinheiro. Tem até uma ideia de que tem um tal de Hugo Carvajal que financiou partidos aqui na América, né? Pois é, o Donald Trump entendeu que enquanto os cartéis de droga, enquanto a criminalidade existir, a direita não se cria e a esquerda toma conta. Agora, a partir do momento que surge um Bukele da vida, igual o presidente de El Salvador, e enfrenta os cartéis, a esquerda não mais se cria. E o Trump falou: ora, vou fazer isso aqui nos Estados Unidos e vou dar uma mãozinha para os meus amigos latinos. Vou fazer igual o Bukele fez para a gente ser uma hegemonia de direita aqui na América do Sul, América Central e América do Norte todinha. E aí, como eu disse, o The New York Times tinha dito que havia uma ordem executiva do Trump. Agora o Reuters acaba de anunciar que as tropas já estão vindo. Este é o correspondente de Londres, Ivan Kleber, que diz aqui, né, que os militares dos Estados Unidos já estão implantando forças no sul do Caribe contra grupos de drogas. Dá uma olhada. Os Estados Unidos ordenaram o envio de forças aéreas e navais norte-americanas para o Mar do Caribe Meridional para lidar com as ameaças de cartéis de drogas latino-americanos, segundo reporta a agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira, dia 14. As fontes tinham pouco detalhes sobre a operação, mas o presidente Trump queria usar as forças armadas para perseguir quadrilhas de traficantes latino-americanos que foram classificados como organizações terroristas globais. O Pentágono havia sido instruído a preparar opções. Então, conforme reporta a agência de notícias Reuters, os Estados Unidos ordenaram o envio de forças aéreas e navais norte-americanas para o Mar do Caribe Meridional. Assim que tivermos mais informações sobre essa notícia, estarei atualizando os senhores. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Muito obrigado pela audiência. Muito bom, Ivan Kleber. Essa foi música para os nossos ouvidos. Só para vocês terem noção o tanto que o bicho está pegando, né? No dia 12 de agosto, há 2 dias atrás, a Sheinbaum, que é a presidente do México, quis, né, peitar o Trump. Não vamos aceitar invadir o nosso território, não vamos fazer nada disso. De repente, alguma coisa mudou e voa lá. Esses aqui são os chefes do narcoterrorismo mexicano, 26, indo para prisão nos Estados Unidos. Foram tirar férias em Guantánamo, né? Ou seja, essa turma é quem coordenava. Tem uma historinha que aqui no Brasil, os chefes de facções
dominam as facções de dentro do presídio. Então, o Donald Trump disse o seguinte: nós vamos desestabilizar os chefes. Vamos mandar esses chefes para presídios em Guantánamo e tchau, querida, né? O que vai acontecer? Esses caras vão desestabilizar os cartéis de droga e aí a grana que vai para fomentar governos narcotraficantes vai cair. O Donald Trump começou uma operação gigantesca. E eu tô alertando isso, há maior tempão para vocês. E tá aí imagens, né, do Poder 360 diário, né? E aí mostrando para vocês que os cartéis mexicanos já estão tomando um duríssimo golpe. Duríssimo golpe mesmo. Mas não para por aqui. Tem mais notícia boa. Você quer saber o que é? Vem que eu te mostro. Você já viu essa moça aqui, né? O nome dela é Pam Bondi, ou Pamela Bondi, né? Essa é responsável pela segurança dos Estados Unidos, né? Uma figura que se tornou muito conhecida. Você olha para ela, jeitinho frágil, mas você está muito enganado se você pensa isso. Essa mulher é um exército de uma mulher só. E aí, através de uma ação articulada pelo Pentágono, dá uma olhada o que o Pentágono fez. Os multimilionários bens confiscados do regime de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Pois é, há poucas horas atrás, a Pam Bondi, né, acabou de fazer uma notícia, né, que a fiscal-geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, confirmou que as autoridades do seu país tiveram confiscado mais de 700 milhões de dólares. Não é de real, não é de bolívar, não. É de dólares em ativos vinculados ao Maduro, o homem bom, né? Ou seja, foi uma pancada bem no seio, né, desse regime ditatorial narcoterrorista do regime Maduro. Ou seja, o jogo está ficando interessante. A Bondi, né, detalhou que entre os bens capturados figuram aviões privados, múltiplas propriedades de luxo, incluídas uma mansão na República Dominicana, residências na Flórida, uma chácara, né? Não, uma coisa de cavalos, como é que chama? Ih, me fugiu o nome. É uma finca de cavalos, né? É um aras. É um aras de cavalos, assim como 9 veículos, joias e milhões de dólares em dinheiro efetivo, em plata. Que maravilha, isso é bom demais de ouvir. Olha só, né, um pouquinho das brincadeiras que o Maduro se lascou. Propriedade de luxo, uma mansão na República Dominicana, casa na Flórida e um aras de cavalos. Dá uma olhada. Transportes de alto nível, aviões, veículos, carros de luxo, né? Tudo isso foi embora, joias, grana, dinheiro, bufunfa, milhões de dólares em efetivo e joias de alto valor. E também foi dito que tudo isso já foi confiscado e bloqueado e vai ser utilizado junto, né, ao governo norte-americano para combater o narcotráfico aqui na América Latina. Olha só que coisa, né? E aí, o Maduro, revoltado com tudo isso que está acontecendo, convocou o apoio da população. E a população, olha só a quantidade de gente que o Maduro colocou no telão. Porque, na verdade, a história foi outra bem diferente. Olha só, pessoal comemorando de Maduro e expectativa e realidade, né? Na verdade, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. O cara estava usando telão, fizeram a filmagem para mostrar para o povo, né, que o povo estava unido e tudo. E, na verdade, né, um discursinho mequetrefe do Maduro. Mas espera aí. Nós falamos aqui dos cartéis do México, cartéis do Caribe. Nós falamos agora do Maduro. Será que tem mais gente aqui na mira? Ah, tem. Espera que você vai ver que o Lula não é o único que tá lascado aqui na América do Sul, não. Tem mais gente. Pois é.
O Petro tá brincando, jogando com a paciência do Marco Rubio, o secretário dos Estados Unidos, que chamou o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, de um tipo errático. O que aconteceu ontem? Vocês sabem que o Miguel Uribe foi brutalmente assassinado porque ele tinha muitas chances de vitória como candidato da direita na Colômbia. E aí, assassinaram o Miguel Uribe, o Álvaro Uribe, que também tem muita chance de vencer, está inelegível, está agora respondendo processo, já está em cárcere já, que é o Álvaro Uribe, que não é parente do Miguel Uribe, tá? Mas já foi ex-presidente de direita que enfrentou os cartéis, está enfrentando uma perseguição sem precedentes na Colômbia, e o Marco Rubio falou que pretendia ir no velório do Miguel Uribe, que foi brutalmente assassinado, tá? E aí eu trouxe até um trecho, né, para vocês, da esposa do Miguel Uribe, né, durante o velório do Miguel Uribe. Miguel, te voy a amar cada día de mi vida. Te vou amar em cada dia da minha vida. Hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo. Até que chegue o momento de me encontrar contigo no solo. Cumpliré no céu, perdão. Mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad. E cumprir a minha promessa de dar a minhas filhas, né, Alejandro, uma vida cheia de felicidade. Sin odio y sin rencores. Sem Solo ódio, así sem rancor. se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos. Só assim podemos viver como você queria que nós vivêssemos. Esposo mío, mi vida entera, amor lindo. Esposo meu, minha vida inteira, meu amor lindo. Gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Graças. Obrigado pela sua vida, pelo seu amor e pelo seu sacrifício pela Colômbia. Te amaré por el resto de mi vida. Te amarei pelo resto da minha vida. Tá, mas o que esse discurso causou? Este é o grande ponto. O que esse discurso causou? Esse vídeo do discurso da mulher do Miguel Uribe viralizou a Colômbia inteira. Causou uma comoção sem precedentes e o povo foi para a rua da Colômbia e estão a ponto de destituir o Petro. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do povo nas ruas da Colômbia. Miguel não morreu, Petro não matou. Miguel não morreu, Petro não matou. Isso aqui é na porta do Palácio Presidencial e eles estão gritando: Miguel não morreu, ou seja, Miguel não morreu. O Petro que o matou. Miguel não morreu, Petro não matou. Miguel não morreu, Petro não matou. Miguel não. E aí, o interessante aqui, né, é que um novo nome da direita surgiu. Júlio César Triana, lá na Colômbia. E aí, o que fizeram? Tentaram matá-lo mais uma vez. A blindagem do carro suportou e salvou. Então foi mais uma tentativa de assassinato. E aí os congressistas da oposição acusam que é mais uma, né, tentativa do Petro, né? Dá uma olhada aqui. Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar. Ó, quero dizer a vocês que estamos no veículo e atentaram contra nós. Nos acaban de disparar con fusil y pistola. Dispararam com fuzis e pistolas. Saliendo de La Plata, vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la policía ni del ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol. Não receberam apoio da polícia nem do exército, estão chegando, né, em uma região, né? Então eles gravaram e convocaram o povo para ir para as ruas. E o negócio inflamou mais, porque até então nenhum dos generais tinha coragem de se manifestar contra o Petro. Até que o general Frederico Média chamou o povo para a rua. Este es el ejército
de los colombianos. Esse é o exército dos colombianos. Y como lo han expresado, no es el ejército de un gobierno, es el ejército de los colombianos. Le pertenece a los colombianos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse não é o exército do governo, é o exército dos colombianos e pertence aos colombianos. E o povo foi pra rua. Estamos Petro este país. Este es un país que está mamado de su división, está mamado de sus mensajes de odio, está cansado de... Nós vamos tirar o Petro desse país. Esse é um país que está cansado da submissão, está cansado desse discurso de ódio. Su resentimiento y de su polarización. De ressentimento e de polarização. Es un país que no está dispuesto a perder su democracia y su libertad. É um país que não está disposto a perder a sua democracia e a sua liberdade. Aquí estamos firmes, sin miedo, porque el terrorismo, la delincuencia no nos va a amedrentar. E aqui estamos firmes sem o medo do terrorismo que pode nos alcançar. Ontem, a Maria Elvira Salazar, né? A Maria Elvira Salazar, ela gravou um vídeo, né? Grave contra o Petro, né? Dizendo que o Petro apoia os criminales, ou seja, os criminosos. Então, o jogo começa a esquentar na América Latina inteirinha. E aí, chega no Brasil. Ontem, vocês viram a publicação de que os Estados Unidos revogaram vistos de autoridades brasileiras ligadas aos mais médicos, ou seja, ligadas a Cuba, ao regime cubano, um regime narco-estado, de narco-estado. O que acontece? O Brasil é acusado de fomentar toda essa estrutura de regimes autoritários. Além dessa acusação que chegou de Brasil fomentar Cuba, e aí você deve lembrar das acusações do Porto de Mariel, entre outros, né, do calote que o regime de Nicolás Maduro deu, do porto em Cuba, né, dos investimentos em Cuba que nós tomamos calote, do sistema Mais Médicos, que a acusação é de que era utilizado para poder fomentar, né, a esquerda latino-americana. Agora, o Lula está sendo acusado pelos Estados Unidos de algo mais grave ainda: fomentar a guerra contra a Ucrânia, usando o Putin. Dá uma olhada nessa matéria da CNN. Boa tarde a todos. Agora o Brasil não está sozinho, né? Tem a Índia também, então, sendo tarifada em 50%, mas só para a gente explicar, as tarifas de 25% sobre importações indianas começam a valer amanhã e depois mais 25% daqui 3 semanas. Foram esses outros 25%, então essa segunda metade que Trump anunciou hoje na ordem executiva, dizendo que são sim tarifas porque a Índia continua comprando combustível da Rússia e financiando então o que o governo americano chama de máquina de guerra russa. Os indianos já se manifestaram, disseram que há vários fatores muito lógicos que fazem com que a Índia continue comprando combustível da Rússia e o principal deles é garantir a segurança energética para mais de 1 bilhão de pessoas que moram na Índia. Agora, Débora, além de fazer esse anúncio hoje, então, ou seja, de que a Índia receberia essas tarifas de mais 25% que entram em vigor daqui a 3 semanas, então totalizando 50%, a Casa Branca também disse que sanções secundárias para países que fazem negócios com a Rússia devem ser implementadas na sexta-feira. E aí é claro que fica o alerta para o Brasil, dada a quantidade de negócios que o Brasil faz com a Rússia. Inclusive, na semana passada, quando os senadores brasileiros vieram para cá, eu conversei com os senadores sobre isso. Esse era um tema que volta e meia aparecia ali nas conversas com os senadores e que eles disseram que ouviram inclusive de senadores do próprio Partido Democrata, da oposição. Ou seja, essa não é uma questão só dos republicanos, do governo de Donald Trump. Existe um entendimento da oposição também, por parte do Partido Democrata, de que países que fazem negócios com a Rússia acabam viabilizando, sim, que a guerra na Ucrânia continue. Acabam fazendo com que a Rússia continue ganhando dinheiro e consiga financiar, então, o seu exército. Então, existe ali um certo entendimento, claro, com diferenças na forma como os dois partidos veem a situação, mas é um tema que tem ali, acaba tendo um apoio, uma espécie de apoio bipartidário, por existir esse entendimento comum ali de que há um fortalecimento da máquina russa, né, da
Vamos lá. O que essa repórter está dizendo, né, é que lá nos Estados Unidos não é uma questão dos republicanos, ou seja, da direita americana. É uma questão que os democratas e republicanos, em conjunto, reconhecem que o Brasil fomenta países autoritários e não só países autoritários, como a guerra da Rússia e da Ucrânia. Para vocês terem noção, só para vocês entenderem, as sanções que chegaram ao Brasil não tiveram manifestações de democratas norte-americanos em favor do governo brasileiro. Nem a esquerda americana conhece mais a esquerda brasileira como democrática. E aí veio uma bomba, né? Uma verdadeira bomba que foi publicada no El Nación sobre o Paraguai, que desmantela, joga no lixo, acaba com a narrativa do governo Lula. Você deve estar sabendo que o governo Lula sofreu sanções, ou melhor, sofreu críticas dos Estados Unidos, dizendo que o Brasil, no último relatório, né, é um país que persegue opositores, que viola direitos humanos e que persegue, né, opositores políticos, e que o Brasil não é um país que se pode levar a sério porque está perdendo a sua democracia. Automaticamente um monte de gente aqui no Brasil saiu em defesa do governo Lula. Teve um vídeo, não lembro se é do Merval, um vídeo de um cara lá do Camarote. O Camarote da Globo. O Camarote não é o Camarote, não, é o cara que chama Camarote, tá? O Camarote da Globo, né? O repórter disse que os Estados Unidos são loucos, que o Brasil é democrático e que só estão fazendo isso por quesitos ideológicos, porque o Brasil é esquerda, Estados Unidos hoje é direita. Só que eles não te contam um detalhe, que só vai saber quem acompanha os jornais internacionais. Dá uma olhada nisso aqui. O mesmo relatório sobre direitos humanos que foi feito para o Brasil com perseguição a opositores foi feito também para o Paraguai. Matéria do El Nación, né, um jornal de grande circulação. Estados Unidos denuncia o oficialismo usando o Congresso para intimidar e perseguir opositores e jornalistas. Olha só essa matéria. Veja isso para que eu possa te mostrar que tudo que esses jornalistas falaram foi só para te enganar. O último informe do Departamento de Estados Unidos sobre direitos humanos no Paraguai acusa o oficialismo cartista, e aí você vai entender o que é o oficialismo cartista. Eu vou explicar para vocês. O oficialismo cartista, ele é relativo a um movimento que nasceu do Horácio Cartes, tá? Do Horácio Cartes. O Horácio Cartes é uma figura de direita, né, que tomou uma repercussão muito grande lá no Paraguai. E aí ele acusa o oficialismo cartista de utilizar o Congresso como ferramenta de intimidação política, destacando a polêmica Comissão Garotti. O que seria a Comissão Garotti? Como exemplo de perseguição a jornalistas e a ONGs e a opositores. Entre outras práticas similares, também assinala que a lei anti-ONG, aprovada nos últimos 2 anos, que reforça o controle do oficialismo sobre a sociedade civil e os cidadãos organizados. O que o Trump falou aqui? Olha, no Paraguai é direita. E a direita do Paraguai está perseguindo a esquerda do Paraguai. E que eles estão violando direitos humanos. Estão perseguindo jornalistas que são críticos ao Santiago Penha, que é direita, meu amigo, mas ele está perseguindo jornalistas que falam mal e falam de corrupção. Inclusive, o governo norte-americano falou na hipótese de corrupção do
governo Santiago Penha, do governo de direita. Ué, peraí, mas o relatório que o Brasil fez, que os Estados Unidos fez do Brasil, não era por questões ideológicas, só porque o Brasil era de esquerda? Como é que ele faz agora um relatório contra um aliado que é de direita? É simples, porque os Estados Unidos é uma democracia e que não vive de narrativas e de falácias. Diferente, bem diferente, aqui da República das Bananas. Agora, nesse contexto todo que a gente chegou até aqui para você entender, o que o Trump entendeu? A força da esquerda, ela existe em 3 pilares. São 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar, né, do financiamento com o dinheiro de narco-estados. O segundo pilar é o aparelhamento das instituições, do judiciário, da guarda, do exército. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o enfraquecimento educacional do cidadão. É o enfraquecimento, ou seja, o cidadão tem que ser burro o suficiente para acreditar, né, que a crise em Cuba, que a crise em Venezuela é graças ao colonialista norte-americano. Elimina o cidadão de ter sua arma para se defender. Imagina o povo venezuelano podendo se defender. Virou uma guerra civil. Então, não. O exército é armado e mata quem questiona. E aí, o terceiro, ele elimina o seu poder de compra. Imagina, você hoje é um milionário brasileiro e você quer comprar briga com o Brasil. De repente, eu vou minar todo o seu poder ou eliminar o poder de compra, né, que você tem. Você vai enfrentar o Estado? Como? Só aqueles que estão aliados ao sistema é quem poderão ter recursos. E descobrindo isso, o efeito já começa a dar certo aqui no Brasil, ou seja, na América do Sul e Latina. Time sendo reforçado. No Chile, aliado de Bolsonaro, graças a uma mobilização ainda do Donald Trump, está na liderança para as eleições presidenciais que acontecem agora em novembro. No Chile, José Antônio Kast lidera 28% nas pesquisas e tudo indica que irá para um segundo turno contra o comunista Janete Jara. Cabe mencionar que os 3 outros candidatos que compõem o top 5 são de um espectro político centro-direita. No segundo turno, é mais provável que a maioria dos seus eleitores votem Kast. Matéria da Sonaira, parabéns para a Sonaira. Deu para entender que o jogo está mudando e está mudando de forma acelerada. É isso, pessoal. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre tudo que está rolando aqui no Brasil também, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse vídeo foi mais focado em geopolítica, mas lógico, inserindo o Brasil aqui dentro da geopolítica regional. E aí, se você gostou desse conteúdo, você fala para todo mundo aí, compartilha, manda para todo mundo, tá? Vocês viram que eu estou buscando um pouco mais, né, as informações geopolíticas regionais e eu estou mesclando com o Brasil. No último vídeo eu falei só da política brasileira, esse foi da geopolítica aqui regional, que interfere muito. Por exemplo, o Chile, se ganha um governo de direita, mais dor de cabeça para o Lula. Tem 3 eleições, nós temos Chile, Colômbia, e nós temos também o Suriname, que vai ter eleição. Acho que tem até mais, eu vou até averiguar para te trazer, mas o efeito da onda rosa está caindo, está acabando. E a direita está tomando as rédeas novamente. Gostou do editorial? Eu disse que tinha notícia boa, não disse? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Se ficou até o final, falei, gostei, fiquei até o final, vídeo bom, compartilha para mais pessoas. E aí, o recadinho final é, você está vendo o quanto tudo isso está impactando, né? Impactando aqui a nossa região e que o mundo está muito doido, muito doido. Então, você precisa ter mais opções. Para pensar. Vale a pena você investir tudo numa coisa só? Você tem que se internacionalizar. O ideal é que você tenha 2, 3 países que você possa ter investimento. Vem cá. Se você tivesse condição, você ia deixar todo o seu dinheiro só no Banco do Brasil ou só na Caixa? Ou investimento? Você investir tudo em Bitcoin só num lugar? Porque com o seu patrimônio, tudo é investido num lugar só. Suas contas bancárias é num lugar só.
você tem que ter mais residências. Então, tem que ter Paraguai, Uruguai, entre outros. Olha, a gente pode estar te ajudando com isso. Clica aqui na descrição para você entender internacionalização, principalmente para você entender o que é uma holding e uma offshore. Se você tem patrimônio, você precisa se blindar. Os tempos não são tempos de brincadeira, tá bom? Grande abraço, meu amigo, minha amiga. Fique com Deus e até o próximo editorial. A gente volta para um belo bate-papo com vocês. Abraço.